Oi. Olá, irmãos, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Tem gente bonita aqui essa manhã? Ih, não senti muita firmeza não, viu? Senti muita firmeza não vou negar não. Eu estava lá em Craíbas, lá na igreja, né, que eu congrego. E lá eu perguntei, passei a lição, perguntei, tem gente bonita aqui? O pessoal respondeu com convicção, viu? Foi. Vamos tentar de novo, né? Tentar de novo. Tem gente bonita aqui nessa manhã? Oh, glória! Agora, pelo menos a autoestima é grande, né? Muito bem. Tem que ter autoestima mesmo, né? Como é bom estarmos aqui, meus amados irmãos. Como é bom estarmos na presença do Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui já sentiram a presença de Deus nessa manhã? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, né? Eu não vim aqui para estar com conversinha, vim aqui para nós estudar a palavra. Então vamos lá, abra a Bíblia em Gênesis, contra aí ligeirinho, Gênesis 22. Vamos estudar a palavra, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, já tinha algum tempo que eu não conseguia estar aqui com vocês. Não foi falta de convite, né, irmã? A irmã já me convidou várias vezes, mas realmente o tempo não me permitiu. Mas coube Deus permitir que hoje nós estivéssemos aqui para estudar a palavra, né? Para os que não me conhecem, eu me chamo Jucinei, sou ancião lá da igreja de Craíbas. O nome é meio estranho, pode chamar de irmão, já está bom já. Chamar de irmão já resolve. Ok? Todos com a Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 22. Muito bem. Abraão foi chamado ali tinha por volta de 70 anos, quando ele foi chamado pelo Senhor Deus. Ele tinha uma mulher estéril, Sara. E Deus fez uma promessa para ele. Daquele tipo de promessa que só Deus pode fazer. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas como? O cara já tinha 70 anos, a mulher tinha quase isso. Estéril. Não tinha tido filho até aquele momento, mas a promessa de Deus é: você vai ser pai de uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Passou-se os anos e nada de aparecer o tal do menino prometido, né? O tal da nação. Agora ele com 99 anos, Sara, salvo engano, 97 anos, já tinha entrado já tinha parado o tempo de mulher, contra todos os prognósticos. Deus chega um dia, como quem não quer nada, e diz: olha, ano que vem vou passar aqui, vai ter um menino aqui, filho da Sara. Puxa, que conversa é essa, né? Como pode um negócio desse? E Sara sorriu lá, né? Mas Deus realmente deu um menino para aquela mulher, ela engravidou. Não me pergunte, presta atenção. Não me pergunte como isso é possível, porque eu não entendo. Eu não sei como é possível. Não existe uma explicação científica para isso. Só pelo poder e pela graça de Deus. Aquele menino nasceu, cresceu, se desenvolveu, chegou a 20 anos de idade. Se o pai teve ele com 100 anos de idade, quantos anos tinha o pai agora? Muito bem. Vocês são bons de matemática, viu? Parabéns, viu? Mas é isso mesmo. 120 anos. 120 anos. Rapaz, 120 anos é muita coisa, não é? Concorda comigo? É muita coisa. 120 anos e um menino de 20. Se for pegar uma quebra de braço, um homem de 120 anos e um menino de 20, numa quebra de braço, e vocês fossem apostar em alguém, em quem vocês apostariam? Me parece óbvio, né? Vocês vão entender já isso aí. Vamos seguir com a nossa leitura. Gênesis 22, a partir do verso 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me. Acrescentou Deus:
toma teu filho, teu único filho, atenção para o detalhe, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nós temos o costume de trazer nossas crianças para oferecer ao Senhor. E eu fiz isso com as minhas 2 filhas, quando elas eram ainda recém-nascidas. Mas nós oferecemos elas em vida, para continuar vivendo e para viver para a glória de Deus. Mas o que foi pedido aqui de Abraão não era para apresentar o menino e entregar a ele em vida, era para tirar a vida do seu próprio filho. Novamente, a falta de lógica de Deus, né? Há um ditado que muito usado, diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas a verdade é que eu vejo de uma maneira diferente. Eu acredito que Deus escreve certo com linhas certas. A gente é que vê torto, né? Ou a gente é que não consegue enxergar o que está sendo reservado ali para frente. A nossa irmã Ellen White disse assim: se nós no início das nossas provas pudéssemos ver o final delas, nós aceitaríamos passar por aquela luta. O problema é que quando a gente está no momento de trevas, no momento de luta, a gente nunca enxerga o final, não é? Vocês já perceberam isso? A gente nunca enxerga o final, a gente enxerga somente aquele momento. Os nossos olhos ficam embaçados, né? Mas se nós pudéssemos enxergar o que está lá na frente, nós escolheríamos aquele mesmo caminho que Deus escolheu para a gente. Amém? Bem, Abraão foi testado. Pega teu filho, teu único filho, teu filho amado, leva teu menino para sacrificá-lo. Vocês acham que Abraão aceitou isso aqui de boa? Você acha que Abraão não sofreu? Você acha que Abraão não dormiu aquela noite? Você acha que Abraão dormiu as noites seguidas? Você acha que Abraão não pensou em desistir? Em dizer, não é possível, não posso? Como que eu vou fazer um negócio desse? Você acha que Abraão não pensou, isso foi um sonho, só uma loucura da minha cabeça? Como que Deus vai me pedir uma coisa dessa, tirar a vida do meu único filho, meu filho amado? Você acha que Abraão não pensou, não, Senhor, isso aí não dá para mim fazer. Se você for tolo para não ter a certeza de que Abraão não queria fazer aquilo. Mas a obediência e a confiança na promessa de Deus levou Abraão a aceitar, cumprir aquele objetivo. Eles andaram 3 dias, uma pequena comitiva. Ele, acho que 2 servos e Isaque, caminharam por 3 dias. Caminharam por 3 dias, até chegar ao Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, aos pés do monte, ele disse, deixou os servos ali, e olha o que diz o verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ele tira a lenha do jumento, coloca sobre as costas do menino de 20 anos. Deixa os servos e diz, agora nós vamos seguir para subir o monte. E o menino leva aquele madeiro nas costas. 3 dias de caminhada. Vamos analisar comigo. Abraão, 120 anos, 3 dias de caminhada. Estava bem cansado, não estava, irmã? Estava bem cansado. Aquilo era comum para eles. Isaque já tinha acompanhado Abraão muitas vezes para sacrificar o Senhor. Então, até o momento, Isaque não tinha visto nada estranho. Me parece tudo normal aqui. Vamos continuar a leitura. Verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até aquele momento, Isaque ainda não sabia o que iria acontecer, né? Olha, pai, está aqui o fogo, está a lenha, eu estou carregando a lenha, mas está faltando alguma coisa aqui, né?
Algo de errado não está certo, né? Cadê o cordeiro? Verso seguinte. Respondeu Abraão: Jeová Jirê. Amém? Jeová Jirê. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Amém? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. É claro que durante aquele trajeto, embora a Bíblia não revele, durante aquele trajeto, Abraão contou para Isaque o que iria acontecer. Levou seu menino. E o menino de 20 anos poderia se defender facilmente de seu pai. Vocês concordaram comigo que na quebra de braço, com toda certeza, ele venceria, ou teria grande chance de vencer. Mas Isaque, não, pai. Eu permito que o Senhor me amarre, eu permito que o Senhor me coloque sobre a lenha, eu permito que o Senhor faça um sacrifício. Vocês acham que Isaque queria passar por aquilo? Alguém em sua sã consciência crê que Isaque queria passar por aquilo ali? É claro que ele não queria passar por aquilo ali. E por que fez? Por obediência a seu pai e por confiança na promessa. Amém? Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a promessa. E a promessa de Isaque: serão abençoadas todas as nações. Ele confiou na promessa. E resolveu passar por aquele momento de castigo e de dor. Sabe? Alguém um dia carregou uma madeira sobre as costas também. Alguém um dia escolheu obedecer o seu pai até a morte também. Alguém um dia escolheu fazer um sacrifício a Deus também. Foi Jesus. Só que na história de Abraão, verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Amém? No lugar de Abraão tinha um cordeiro, de Isaque, perdão, tinha um cordeiro, preso entre os arbustos. Semelhantemente, um dia, homens maus foram em arbustos, colheram alguns galhos daqueles arbustos, e com aqueles galhos fizeram uma coroa de espinho e prenderam a cabeça de alguém naquela coroa de espinhos. Mas como Isaque, aquele cordeiro, aquele homem, escolheu morrer e se sacrificar para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna em Cristo nosso Senhor. Jesus carregou o madeiro, Jesus aceitou o sacrifício, Jesus confiou na promessa e Jesus se entregou por nós. Amigos, se entregar nunca é fácil. Nunca é fácil entregar. Mas Jesus se entregou. Ainda é mais difícil quando eu preciso fazer isso para substituir alguém. E Jesus fez para substituir alguém. Alguém aqui considera que Jesus substituiu você naquela cruz? Levanta a mão, só quem acredita que Jesus substituiu você naquela cruz. Ele nos substituiu. Ele nos substituiu. Ele morreu. Ele foi imolado. E Deus proveu o cordeiro, que salva a vida de Abraão, salva a vida de Isaque e salva a vida de cada servo de Deus que nessa manhã se encontra nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Abre comigo Isaías 53. Alguém aqui já ouviu falar sobre a graça de Deus? Quem ouviu falar sobre a graça de Deus, dê um glória a Jesus aí. Porque a graça de Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. Concordam comigo? Concordam ou não concordam?
A graça de Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. Por quê? Porque é um amor imerecido, um presente que eu recebo, não merecendo receber aquele presente. A vida eterna, mesmo não merecendo. Essa é a graça de Jesus. E o que é melhor? É a salvação e o direito à vida eterna de graça, sem precisar pagar um tostão para ter a vida eterna. Agora, eu digo para as minhas filhas, quando eu as presenteio, e um pai de família presenteia seus filhos diariamente com uma casa, com roupa, com comida, com aquilo que a gente consegue oferecer para nossos filhos, é uma verdade. Nos sacrificamos por eles, né? E eles têm, a gente procura sempre dizer a gente sempre tem aquele ditado, vou dar para os meus filhos o que eu não tive, não é assim? Quem não tem esse ditado sempre, né? Vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, as oportunidades que eu não encontrei. Bem, mas eu sempre digo para elas, e na igreja eu gosto também de falar, nada nessa vida é de graça. Pode ser de graça para você, mas alguém pagou o preço. A salvação e a graça que nos é oferecida em Cristo Jesus é de graça para mim. Eu não paguei nada por ela. Eu nem merecia que Ele fosse me encontrar quando eu tinha 12 anos de idade, sem vida, sem saúde, andando com más companhias, praticando coisas e experimentando coisas que Jesus não pediu para me experimentar, que minha mãe tinha o horror de saber que eu estava experimentando. E Ele foi lá me buscar. Ele me escolheu, me encontrou. Eu não o procurei, eu não queria. Eu fui naquele culto, mas meu interesse não era encontrar Jesus. Meu interesse era encontrar a paquera. Mas Jesus me encontrou e mudou a minha vida. E eu não paguei um tostão por isso. Mas não foi de graça para mim, para Ele. Para Ele foi um preço caro. Um preço muito caro. Que Ele escolheu pagar por nós. E eu gostaria de ler com vocês qual foi o preço que Jesus pagou. Eu sei que muitos conhecem, talvez todos conheçam esse texto. Mas nós precisamos lembrar diariamente qual foi o preço que Jesus pagou. Sabe por quê? Ei, olha aqui. Aqui, meus 4 olhos aqui. Atenção. Presta atenção. Aqui, olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a receber as coisas, a gente aprende a não valorizar aquilo que nós recebemos. Você já parou para pensar isso aí? Quantas vezes a gente não valorizou nosso pai, nossa mãe? E aqueles que se esforçaram por nós? Quantas vezes nós não valorizamos o que Jesus fez por nós? Sabe por que isso? Porque a gente esquece o que Ele pagou. Qual foi o preço caríssimo que Ele pagou? É porque parece que foi fácil. Ele era Deus, parece que foi fácil. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E quando a gente chega diante dos desafios, e agora? Nós vivemos hoje uma geração que não enfrentaram os desafios que nós enfrentamos. A fome, o que os mais velhos especialmente enfrentaram. Eu ainda enfrentei a fome, a miséria, trabalhar cavando, o pessoal chamava de magnu, né? Cavando açude, poço, para ganhar no final do mês alguns quilos, uma cesta, com alguns quilos de feijão, com alguns quilos de arroz, que era para sobreviver durante o mês inteiro com aquilo ali, no verãozão. As lutas que foram enfrentadas. A roupa, nós não tínhamos, gerações anteriores, roupa era luxo, né? O menino usar uma fralda, não, o menino andava peladinho mesmo, correndo pelo meio da rua, né? Pelo meio do terreiro, né? E aí? Educação, eu falo para as minhas filhas, eu para estudar tinha que andar 8 quilômetros a pé. E quando o ônibus vinha, era um em cima do outro, e tinha que dar as portas abertas, porque não cabia todo mundo. No meio do caminho o ônibus quebrava, aí voltava vindo a pé para casa, aí eu ia para a escola. Hoje os meninos estão lá, tem ônibus, pega na porta, ar-condicionado,
dentro do ônibus, um cuidador para levar e para trazer. Pia para aí, menino, uma manha. Eu sempre falo isso aí. Mas naquela época, quantas vezes você via uma criança tendo depressão, ansiedade? Não estou dizendo que não existia, mas era muito menos do que hoje. Hoje o que tem de doenças mentais, as crianças passando. Não aprenderam uma luta, os pais criam os filhos sem regras, sem limites, sem... Mas depois vem o preço para ser pago, né? Mas Jesus pagou um preço por nós. E a gente não pode esquecer desse preço que foi pago por nós. Olha o que está escrito, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha as palavras que são colocadas para ele. Desprezado, rejeitado. Era o mais desprezado, rejeitado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é sofrer. Sabe o que é sofrer. Não era um filhinho de papai. Nós estamos falando de alguém que sabia o que era sofrer. Sabia o que era sofrimento. Porque viveu durante 30 anos sofrimento. E não só sofrimento, desprezo. Olha para mim. Muito provavelmente, se Jesus entrasse aqui dentro dessa igreja hoje, nós olharíamos com ele com o olho para o lado. Ele era um cara desprezado. Um homem rejeitado. Eu fiz um sermão, andei por algumas igrejas aqui fazendo um sermão sobre o bom samaritano. Fiz inclusive aqui nessa igreja. E andei com 2 homens, 2 irmãos vestidos de mendigo, disfarçados de mendigos. Eles chegavam primeiro que eu na igreja, para disfarçar. E eu andei em 4, 5 igrejas fazendo esse movimento. E eu fiz aquilo para mostrar para a igreja como a nossa pregação é incoerente. Porque as pessoas falam de amar uns aos outros, mas quando chega a oportunidade de olhar para alguém assim, como aqueles mendigos que eu coloquei dentro da igreja, a gente vê o comportamento das pessoas, quem realmente elas são. E muitos foram louvados, mas muitos foram repreendidos pelas suas próprias atitudes e comportamentos. Mas Jesus era assim, o desprezado, o rejeitado, um de quem as pessoas escondem o rosto, tem vergonha dele. Esse era Jesus. Continua o texto. Verso 4. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha o termo, gente. Olha o termo. Moído. Moído. Eu vou repetir esse termo, porque você já viu uma carne moída na sua frente, já? Ele foi moído. Moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não reclamou. Ele tinha um propósito. Como um cordeiro foi levado perante o seu matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não reclamou um único instante pelo que estava fazendo. Aqueles homens o acorrentaram, aqueles homens colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles homens o seguraram, o bateram, o prenderam, o apregaram em uma cruz. Mas sabe, nada daquilo segurou Jesus. Me impressiona a cena descrita no livro de João, quando Jesus é interpelado para ser preso. E ele pergunta: quem vocês estão procurando? Eles respondem: a Jesus, o Nazareno. E a resposta do mestre é: sou eu.
E quando eles dizem, sou eu, os soldados caem para trás. Há uma única frase de Jesus, sou eu. Os homens caem para trás. Aqueles homens tinham o poder de amarrar, prender, carregar, bater e pregar aquele é Jesus. Se ele com uma única palavra derrubou todo mundo. Eles o amarraram como se amarra um ladrão, um cachorro, e o arrastaram. Enquanto iam arrastando, Pedro puxa da sua espada, mete na cabeça do Malco, e por milagre de Deus, corta a orelha somente do servo. E a cena seguinte é, Jesus pega a orelha e coloca de volta. Mas para pegar a orelha, ele teve que se desamarrar. Foi ou não foi? Não é que ele pegar a orelha amarrada. Aí eu pergunto, aqueles homens tinham o poder de amarrar Jesus? Ele não abriu a sua boca porque ele não reclamou. Ele não se defendeu. Ele não tentou escapar. Ele não correu. Ele não fugiu. Ele não procurou justiça. Porque ele tinha um único objetivo. E eu quero que você olhe bem nos meus olhos agora. Porque o objetivo dele era você. Amém? Eu quero que você diga, o objetivo de Jesus sou eu. Você é o objetivo de Jesus. Mas sabe, homem de Deus, eu tenho uma notícia triste para lhe dizer. Jesus fez tudo aquilo e até hoje ele continua sendo rejeitado e desprezado pelos homens. Rejeitado pelos próprios irmãos que estão aqui sentados, aqui tudo bonitinho, bem arrumado, cheiroso. Mas na primeira dificuldade, ódio no coração, raiva, rancor, se afasta, se entrega. Ou estou falando alguma bobagem aqui? Estou falando alguma bobagem aqui? Você acha que os pecados não estão crucificando Jesus? Embora nosso Senhor não seja crucificado novamente, com toda certeza, cada atitude de pecado que nós cometemos continua magoando Ele, ou não? E talvez não, com certeza, com muito mais força, com muito mais poder, porque a traição repetida é pior do que a primeira traição. Concordam comigo? A primeira traição dói, dói ou não dói? Mas e quando é repetida? Quando você perdoa e aquela traição é repetida? Assim continua sofrendo o nosso Senhor, oprimido e humilhado. Mas sabe, muitos irão se salvar quando Jesus vier buscar para o reino dos céus. E eu glorifico o nome de Jesus, porque eu creio que essa congregação subirá com Cristo para a mansão celestial. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se somente você, só você, se salvasse de toda essa multidão de pessoas que existiu e que existirá nesse mundo, Jesus continuaria até o fim por você. Vale a pena você valorizar isso. Vale a pena você valorizar isso. Vale a pena você pensar sobre isso. Vale a pena você olhar para os seus atos, para a sua vida, para a sua luta, para o seu mau comportamento. Pensar nisso. Todas as vezes que você estiver diante de se render ao pecado, vale a pena você pensar no que Jesus fez. Se tem uma coisa nesse mundo que o ser humano não aceita, chama-se ingratidão. Eu não suporto gente ingrata. Eu não suporto ser ingrato. E quando eu caio em mim e percebo que fui ingrato com uma pessoa, eu fico com muita raiva de mim mesmo. Porque se tem uma coisa que o ser humano tem que saber nesse mundo, é saber ser agradecido. É saber dizer muito obrigado. Saber reconhecer aquilo que as pessoas fizeram por nós. Que tem gente que ama a gente, mesmo sendo quem nós somos. Eu estou me colocando num patamar, gente, de reconhecer que cada um de nós aqui
não é merecedor. Eu estou com a Bíblia, com o microfone, e acho que um dos únicos de gravata nessa igreja. Mas eu continuo sendo imerecedor. Quantas vezes falhei? Isso não me define. Isso é apenas um estereótipo diante de vocês. O que me define é o que verdadeiramente vive no meu coração. Nessa manhã vamos escolher pedir a ajuda de Deus. Sabe por quê? Porque em 26 anos de fé, em 26 anos procurando servir a Jesus, se santificar, se aproximar de Deus, permanecer na presença de Deus, a única certeza que eu adquiri até hoje é que eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Eu já tentei de tudo, não dá jeito. Eu já tentei jejuar, já tentei orar de madrugada, ler a Bíblia todos os dias. Tudo isso ajuda, nada disso resolve. Não faltar, estar na igreja, participar de coral, pregar, orar, buscar, evangelizar, nada disso resolve. Não consigo, gente. Mas a Escritura Sagrada diz assim: o que é impossível para o homem é bem possível para Deus. Amém, meus irmãos? A nossa oração hoje não é: Senhor, me ajuda a vencer. Nossa oração hoje é: Senhor, dá-me forças para vencer. Dá-me a força para honrar o teu nome. A minha mãe criou sozinha, praticamente. Eu sou o mais velho e o mais bonito também dos irmãos. Imagina os outros como é que são, né? Mas minha mãe criou eu e mais 5 filhos, 6 filhos. Olha, a conta é grande, eu acho que eu estou meio perdido aqui, viu? 6 não, 8 filhos. Eu e mais 7, são 8 ao todo. Eu e mais 7 sozinha, praticamente. Porque faltou um homem de verdade do lado dela. Porque, infelizmente, tem muito homem que não é homem. E eu não estou falando sobre sexualidade. Eu estou falando sobre caráter, princípio. Homem que não assume sua responsabilidade. Porque o homem é colocado no mundo para ser macho, no sentido da responsabilidade. Ele tem que ter compromisso. Principalmente com os inocentes que nós colocamos no mundo. Me perdoe eu falar essa realidade, se houver um pai aqui que não tem responsabilidade com seu filho, me perdoe eu ser tão duro e verdadeiro com você, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Infelizmente, os pais faltaram na vida de muitos de nós, inclusive na minha. Inclusive na minha. E eu, quando me casei, lembro bem, que meu pai chegou depois de 13 anos, abandonou a gente depois de 13 anos, chega na semana do meu casamento, um dia antes do meu casamento, vem me dar conselho de como ser pai. Meu filho, eu disse para ele: não, pai, não se preocupe não, que eu vou ser pai. Agora eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Porque o erro do Senhor não me define. O erro do Senhor não me define. E minha mãe criou a gente. Lutou pela gente. As mãos dela têm 62 anos, acho. 60 e poucos anos. 50, quase 60 anos, aliás. Eu tive o prazer de dar entrada na aposentadoria dela e ela, graças a Deus, se aposentou agora. Ano passado. Retrasado. Então ela está com 57 anos. E todas as vezes que eu me vi fraquejando, eu me lembrava de que eu precisava ser grato para minha mãe. Todas as vezes. Minha mãe não batia na gente. Minha mãe mostrava as mãos dela para a gente. E eu digo para você, até hoje, quando eu olho para as mãos da minha mãe, eu choro. Todas as vezes que eu olho para a mão da minha mãe, eu choro. Porque até hoje continua trabalhando na roça. E é bom, que de vez em quando eu vou lá comer um quiabinho, né? Um feijãozinho verde, ela mora no sítio. Mas todas as vezes que eu olho nas mãos da minha mãe,
Eu sinto que eu preciso ser um homem melhor por ela. Mas nessa manhã, talvez você não tenha um exemplo bom de mãe ou um exemplo bom de pai. Mas eu quero lhe convidar a olhar nas mãos de Jesus. Olhar nas mãos de Jesus. Porque nas mãos de Jesus está escrito o seu nome. E foi escrito com um prego nas mãos de Jesus. Quero ler mais um verso com você, para nós finalizarmos com esse verso. Isaías 52. Quero ler com você, versículo 14. Está escrito assim, Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Agora eu li no português, agora eu vou ler no nordestês, para você entender melhor, tá bom? No nosso jeito de falar. Esse texto seria, se fosse traduzido para a nossa linguagem, seria mais ou menos assim. Como as pessoas ficaram de boca aberta olhando para ele. Pois ele nem parecia ser gente. Parecia um bicho parecia um bicho. Assim. Porque ele foi maltratado, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós estamos brincando de ser cristãos. Brincando de ser cristãos. Não é brincadeira, gente. Viver humilhado, fracassado, com a cabeça baixa, se entregando ao pecado, desacreditados em si, desacreditados em Deus, quando Jesus estava ali parecendo um bicho. Você já levou uma sequência de 10, 15, 20 murros de soldados fortes e preparados, batendo no seu rosto? Como que fica o rosto de uma pessoa depois de levar 10, 12, 15, 20 murros? E o cara ainda mangando. Diz quem foi que te bateu. Profetiza quem será o próximo. Zombando dele. Já experimentou levar 39 chicotadas com chicote cheio de pregos? Pedaços de ossos. Esferas. Aquilo entrando na sua carne e lhe rasgando. 39 chicotadas aquela. Você imagina como estava o corpo daquele homem? Alguma vez colocaram um espinho. Você imagina como é uma coroa de espinho na sua cabeça e alguém batendo com um cano na sua cabeça, um caniço na sua cabeça? Sabe mais? Os homens costumavam colocar o pendurado na cruz, não era como a gente vê no crucifixo não, com aquele paninho coberto, era pelado, nu. E as pessoas passando, vendo aquela cena, dando cusparada, zombando. Tu não é o filho de Deus? É esse daí. Tu não salvou os outros? Por que não salva você mesmo? Cadê a sua força, seu poder? Sua defesa? Não falaram tantas coisas de você? E aí, cadê? E o próprio poder em vida. Olha para mim, gente. Ali era o próprio poder em vida. O próprio poder em vida escolhe se esvaziar de si. Para que eu e você vivêssemos a vida que a gente vive hoje? Ou foi para mudar a nossa vida? Mudar a nossa existência? Mudar o nosso coração? Transformar? Oh, glória! Ninguém dá um glória a Deus aí não, gente?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha oração hoje é para que Jesus entre na tua vida. Para que Jesus toque esse coração. Para que Jesus mude o nosso coração. Para que Jesus atue dentro da tua casa. Para que você seja um pai melhor. Uma mãe melhor. Um filho melhor. Para que Jesus entre na sua vida e te ajude a perdoar. Porque o ódio está acabando com o seu coração. Está acabando contigo. Para que Jesus te ajude a ter paciência. A aceitar o inaceitável. A estender as mãos. A ser misericordioso. A aprender. Misericórdia quero e não sacrifícios. A minha oração é para isso na tua vida. Amém? Amém? Agora, o convite de Jesus. Meu filho, pega a tua cruz. Esse é o convite de Jesus. Pega a tua cruz. Pega as tuas lutas. Vem e me segue. Amém? Mas Senhor, eu estou tão cansado. Eu não consigo fazer isso. Então para um pouco. Entrega teu fardo para mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Eu te aliviarei. Amém, meus irmãos? Eu vou te dar o alívio que você precisa. Eu tinha 18 anos. Vou encerrar com esse relato que eu vou dar para vocês. Casei com 18 anos, casei muito novo. E nisso eu não sou um exemplo, né? Porque realmente não é uma idade para casar. Muito novo. Eu casei com 18 anos. E antes de eu casar um pouco, eu estava sofrendo muito, porque eu não tinha nada para oferecer para minha noiva, né? Estava trabalhando, ganhava meio salário mínimo. Em casa, tinha que ajudar a minha mãe, porque nós ainda passávamos necessidades na época. E o meu cunhado faleceu agora, tem acho que 2 ou 3 anos ele faleceu. 2 anos ele faleceu, meu cunhado. Mais velho, irmão mais velho da minha noiva na época. Como um irmão mais velho, protegendo sua irmã, ele não aceitava de jeito nenhum que eu entrasse na família deles. E com razão. Um Zé Ninguém, um pé rapado, não tinha nada para oferecer. Trabalhador de meio salário, ia sustentar o quê? Mal conseguia me sustentar, ainda tem que ajudar a minha mãe e meus irmãos. Como que? E ele fez muita coisa contra mim, ele foi agressivo comigo, chegou a me ameaçar, inclusive, algumas vezes. Me ameaçar, se eu pisar lá, de me bater, de atirar em mim, ele tinha uma arma. Meu sogro chegou a me expulsar da casa dele algumas vezes, para evitar de uma desgraça. E ali poucas semanas antes do meu casamento, eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu digo, meu Deus do céu, vou matar essa miserável de fome. Vou matá-la de fome. Como é que eu vou casar, meu Deus do céu? Não tem apoio de ninguém, não tem um pai para me ajudar, minha mãe não pode me ajudar. E ela, meu Deus, a família dela não vai dar apoio nenhum para nós. Como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou tirar essa mulher? Tem uma vida, não era rica, mas tinha uma vida bem melhor do que a minha. Como é que eu vou tirar ela daquela vida para essa vida? Meu Deus, como é que vai ser isso? Aquilo me consumia por dentro, eu não tinha mais felicidade. Eu não conseguia descansar, não conseguia dormir. Eu disse, como é que eu vou terminar? Eu já tinha terminado, desmarcado o casamento uma vez já. E a mulher quase que me larga de vez. Eu disse, como é que vai ser agora? Como é que eu vou adiar esse casamento de novo? Como é que vai ser, meu Deus do céu? Como é que vai ser, meu pai? Como que vai ser? Eu abri a Bíblia, Senhor, me ajuda. Dá uma palavra para mim. Aí abri aqui. Quando eu abria, guerra contra Israel. Guerra contra a Babilônia. Meu Deus do céu, essa palavra não era ela que eu estava procurando. Como é que vai ser? Aí um dia eu deitei na minha cama. E quando eu deitei, eu pensando, me veio um sentimento no meu coração. Filho, fala comigo.
fala comigo. Aí eu saí de casa, lá aquele monte de menino correndo. Você imagina a casa cheia de moleque correndo na bagunça. Saí de casa, fui numa casinha que eu tinha comprado, uma casinha bem pequenininha, já velhinha, usada. Não tinha ferro em nada na casa, a casa toda lachada. Foi a casa que eu comprei para levar a mulher para dentro. Olha para aí, Jesus amado. E eu comprei mais ela, que nós fomos juntando junto e nós conseguimos comprar essa casinha. Mas era nossa, né? Nossa casinha. Não tinha energia, não tinha nada. Só abria a porta de trás, a porta da frente não abria. Não tinha móvel, não tinha nada dentro de casa. Aí eu entrei para dentro, fui para o que seria a sala da casa. Tudo escuro, era de noite, tudo escuro. Aquela chuvinha, sabe aquela chuva de inverno? Fina, mas que não quer parar, né? Eu entrei, me ajoelhei ali. E eu disse, meu Deus do céu. Eu queria saber uma coisa, Pai. Eu queria saber por que o Senhor me odeia tanto. Por que o Senhor me faz passar por uma vida desgraçada dessa? Meu Deus, eu sou tão esforçado, eu estudo, eu oro, eu leio, eu vou atrás, eu estou te procurando desde novo, Senhor, e a minha vida é só problema, só problema, só problema. Vou casar agora, vou matar essa desgraçada, meu Deus, como é que vai ser isso aí, Senhor? Eu estou iludindo ela, eu não posso terminar, eu amo ela, como é que vai ser, meu Pai? Olha, o senhor já, quando eu nasci, o Senhor já eu nasci, meu pai me largou, me fez passar fome, miséria, e cadê o Senhor? Quando eu penso que vai melhorar, piora, e eu culpando Deus por tudo aquilo, e reclamando, e brabo. Aí eu parei um pouco e disse, meu Senhor, eu só queria pedir uma coisa para o Senhor, mostra que tu está comigo, porque não parece que o Senhor está comigo. Eu não queria muito, não queria muita coisa, só queria ter certeza que o Senhor está do meu lado, porque não parece que o Senhor está do meu lado. Eu não consigo vencer, Senhor. Não parece que o Senhor está do meu lado. Não me dá nada, não estou pedindo nada. Não estou pedindo muito, é muito. Não estou pedindo carro, nem casa, nem trabalho melhor. Eu só quero que o Senhor mostre que o Senhor está comigo, porque tu não está comigo. Não tem como o Senhor estar comigo. Do jeito que está. Só que tem um ditado diz assim, cuidado com o que você pede, né? Gente, Jesus me visitou naquela noite. Eu não sei se era de um modo corpóreo, espiritual, se era Ele mesmo, se era um anjo que Ele enviou. Eu não sei. Mas naquela noite Ele me visitou. Ele entrou naquela casa. Ele foi na minha direção. Eu ouvi Ele. Eu ouvi os passos dele. Eu não vi ele, porque eu não tive coragem de abrir o olho, que eu pensei que era um bandido que estava lá querendo me bater, me matar. Eu não sabia o que era, eu fiquei com medo de abrir os olhos. E eu fiquei esperando o que ia acontecer. Ele tocou nos meus ombros. Eu fiquei sem forças, eu estava de joelhos e eu caí no chão. Eu não consegui me levantar porque eu me senti sem forças. Mas eu experimentei 3 letras: paz, muita paz, alegria. Eu não sei, gente, eu poderia dizer um monte de adjetivos aqui, mas eu não conseguiria explicar para você o que eu senti naquela noite. Depois daquilo, nunca mais eu tive essa experiência. Já pedi essa experiência de novo, mas nunca mais tive. Mas sabe de uma coisa? Quem saiu daquela casa, irmã, não era aquele menino desacreditado, aquele menino que já estava derrotado. Não. Quem saiu daquela casa foi alguém que orou diferente. Eu, com lágrimas, disse, meu Deus, a partir de hoje, eu faço uma promessa ao Senhor. Mesmo que caia esse teto sobre a minha cabeça, que o céu caia sobre mim, eu sei que vencerei, porque tu estás comigo. E de lá para cá, a minha vida não foi mais a mesma. E quem me conhece, muitos aqui já me conhecem, sabem ou percebem as vitórias que eu conquistei na minha vida. Queridos, se você não consegue mais levar a sua cruz, peça ajuda. Não a mim, que eu não posso levar. Peça ajuda. Fala para Ele. Fala da tua luta, do teu fardo, da tua dificuldade. Porque o Deus que te deu o próprio Filho
é capaz de te dar todas as coisas. O Filho que deu a própria vida é capaz de te erguer, não importa onde você esteja. Que Deus abençoe sua vida. Eu acho que o pessoal do coral vai louvar, não vai? Se não for, arruma um louvor. Louva o outro se for preciso. Repete. Mas eu amei o louvor que vocês louvaram. Vem louvar o Senhor, vem cá. Vem louvar, vem louvar. E depois a gente faz uma oração de entrega do nosso coração a Jesus, amém? Oh, glória!
Oi, oi. Muito bem, bênção do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao Deus que fez por onde todos nós pudéssemos sobreviver. Amém? Mas muito mais do que sobreviver. Jesus não morreu para a gente apenas sobreviver, né? Concorda comigo? Isso para a gente vencer, voar como águias. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos fechar nossos olhos em atitude de reverência, né? Abrir nosso coração para Jesus agora, nesse momento de oração. Que deve ser também um momento de entrega, de consagração. Momento de apresentar perante Deus nossas faltas e de clamar pela graça dele na nossa vida. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos porque o Senhor é bom, porque tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus, porque embora fracos, embora falhos, embora tendo caído tantas vezes, nós te bendizemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Mas, Pai, não é essa vida que nós queremos ter diante de Ti. Nós não queremos estar falhando direto. Nós não queremos estar guardando rancor no nosso coração. Nós não queremos não conseguir perdoar. Nós não queremos não conseguir se entregar. Nós queremos ter uma vida diferente, Jesus. Nós queremos ser honrados, dignos, respeitosos, bondosos, misericordiosos. Nós queremos ser fortes. Nós queremos ser um exemplo de fé. Porque o Senhor merece, Senhor. Não é porque a gente almeja nada, porque tudo nós já temos, o Senhor já nos deu tudo. É porque o Senhor merece, Senhor. É porque todas as vezes que olhamos para as tuas mãos feridas, nós reconhecemos que o Senhor merece. Toda vez que nós lembramos da coroa de espinhos, nós reconhecemos que o Senhor reina. Todas as vezes que olhamos para o madeiro, para a cruz, nós reconhecemos que tudo que fizermos é muito pouco para o Senhor. Nos ajuda, Pai, por favor. Nos ajuda porque com certeza nós não vamos conseguir sozinhos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Deus querido, eu quero te pedir uma bênção especial sobre essa igreja, Pai. Assim como o Senhor restaurou a minha família, restaura as famílias dessa igreja, Senhor. Abençoa os pais dessa igreja, Jesus. Se porventura há algum pai aqui que não está cumprindo bem o seu papel, que abandonou seus filhos ou seu filho, restaura esse coração, Pai, restaura essa família, Senhor. Se porventura, Jesus, existe algum filho que magoou seus pais, ou que foi magoado, traz perdão para essa casa, Jesus. Traz perdão para essa casa, Jesus. Se houver entre nós casamentos destruídos ou praticamente destruídos, traz restauração para essa casa, Jesus. Traz restauração para esse lar. Por fim, Senhor Deus, gostaria de ter mais para te oferecer, mas tudo o que temos é esse coração indigno, Senhor. Recebe, porque Ele é teu. Faz morada, porque essa casa é tua, Senhor Deus. Por favor, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.